Oi gente, meu nome é Carla e hoje eu vou contar um pouco da minha trajetória para vocês, como eu saí de 39% de gordura corporal para 29%. Eu não tenho acompanhamento, né, desde o ano passado, em agosto, que eu tô nesse processo, porque após a minha gravidez, a minha gestação, eu engordei 13 quilos durante a gestação, né, e eu tenho 1,56 m. Eu fui quando eu engravidei, eu pesava 61 quilos e após a gravidez eu fui para 73 quilos, ou seja, para uma pessoa com 1,56 m, para mim era muito peso. Eu nunca tinha chegado num peso tão alto desse jeito, então é como se eu não me reconhecesse dentro desse corpo, dentro desse percentual de gordura. Quando eu fiz a primeira bioimpedância, que eu constatei que estava com, não sei se dá para vocês verem aqui, a primeira bioimpedância foi de 11 de 7 de 2024, então eu estava com 39,7% de gordura corporal. E aí, aquilo eu assustei, porque eu nunca fui uma pessoa gorda, né, vamos dizer. Eu sempre estive no sobrepeso. Quando eu engravidei, eu estava com 61 quilos. Não era tanto sobrepeso, mas para quem tem 1,56 m já é bastante peso. Mas eu ainda conseguia controlar e nunca tinha feito uma bioimpedância, então eu não sabia ao certo a quantidade de gordura corporal que eu tinha no corpo. E isso me assustou bastante, porque eu sempre fui uma pessoa preocupada com o peso, né? Eu nunca gostei de ser uma pessoa gordinha, de ter muitos pneus. Então isso pra mim sempre foi uma coisa como se fosse uma prioridade. Mas em questão de exercício físico, nunca fui uma pessoa que praticasse algum tipo de exercício físico. Desde quando eu casei, meu esposo sempre praticou exercício físico. O exercício físico sempre foi uma prioridade para ele. Só que para mim não, nem para minha família, eu nunca tive esse hábito. Só que desde 2023 eu iniciei a praticar exercício físico. Eu me propus, no início do ano de 2023, eu me propus a fazer exercício de segunda a sexta, musculação, né? Eu fazia só musculação, 1 hora por dia, de segunda a sexta-feira, e consegui cumprir a meta. 2023, quando foi 2024, eu iniciei a meta de fazer atividade física de segunda a sábado, musculação também. Aí eu fazia 1 hora de musculação. Só que também eu já fui em alguns profissionais e era aquela mesma conversa. O seu metabolismo basal é de 1.200 calorias, então para você perder peso e gordura, você precisa consumir 1.200 calorias. Só que para mim aquilo era muito irreal. Eu não sei para vocês, mas eu tenho uma necessidade muito grande de comer. Então eu preciso de volume no meu prato. Eu preciso comer, preciso me sentir saciada para eu conseguir não cair nas tentações, né? Que é comer um doce, é tomar um refrigerante. Eu preciso desse volume de comida. Eu sempre precisei. Então eu fui em alguns profissionais. Eu nunca consegui seguir uma dieta por muito tempo. No máximo 1 semana eu conseguia seguir uma dieta. E isso eu fiquei muito intrigada comigo mesma, porque eu pensei, poxa vida, por que as pessoas conseguem e eu não consigo? Qual que é o problema? O problema tá em mim? Onde que tá o problema? Foi em 2025 que eu cheguei à conclusão. Eu falei, não, eu preciso mudar. E eu não quero simplesmente perder gordura corporal. Eu não quero simplesmente, porque quando a gente vai com esse intuito de perder a gordura corporal, de pensar dessa forma, de não mudar o hábito primeiramente, o que acontece? Quando você chega no seu objetivo, você volta a ter a sua vida, os seus hábitos que você tinha, e aí volta o reganho. Eu não queria isso. Eu queria algo definitivo para minha vida. E o que eu fiz? Eu iniciei, desde o ano passado, eu tô nessa luta, né? Eu
comecei a fazer exercício, comecei a ter mais compromisso, né? Só que com a alimentação eu iniciei a partir de janeiro de 2025. E também, nesse meio tempo, eu percebi que ficar nas redes sociais, que era o meu caso no Instagram, eu perdia muito tempo no Instagram. E era uma pessoa muito irritada, ansiosa, tudo estava ruim, me comparava, o consumismo ia lá em cima, tudo que eu via eu queria comprar. Então eu percebi que para mim não estava sendo bom. E eu pensei, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou fazer um compromisso comigo mesmo, não vou tirar o meu Instagram, não vou mexer em Instagram mais e vou fazer a alimentação, vou fazer uma dieta. Só que eu não tinha condições de pagar um profissional, nem personal e nem nutricionista. O que eu fiz? Eu comecei a maratonar alguns vídeos no YouTube. Eu fui no Renato Cariani, no Júlio Balestrini, fui em alguns nutricionistas, fui naquele Leandro Twin. O que eles fazem? Tem muito conteúdo, tem conteúdo valiosíssimos nesses canais que você consegue sim, você consegue assistir, absorver e começar a praticar para você. Lá eles falam sobre exercício físico, falam sobre dieta e nisso, na questão da dieta, eu comecei a montei mais ou menos uma dieta para mim com 2.000 calorias por dia. Aí o que eu percebi? Eu fui fazendo o teste. Eu percebi que 2.000 calorias para mim era suficiente. Então eu comecei a incluir mais verdura, sem medo de carboidrato. Eu comia carboidrato em todas as refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Eram exatamente 4 refeições. E sempre tinha fruta. No café da manhã, após o almoço, lanche da tarde e janta. Sempre teve fruta. Então, eu gosto de consumir muito melão, uva, porque aí te dá mais saciedade. De manhã, eu coloco mamão, porque também ajuda na questão do intestino, né? Do funcionamento do intestino. E comecei também com a prática, desde o dia 1º de janeiro de 2025, a beber 500 ml de água ao acordar. Após que você acorda, vai no banheiro, já toma 500 ml de água, porque isso também melhorou o funcionamento do meu intestino. Então, foram pequenos ajustes, pequenas coisas que eu fui fazendo diariamente para poder ter esse resultado. Mas não para por aí. Comecei café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Sempre incluído proteína e carboidrato e fruta nessas refeições. E a atividade física, gente. Desde 1º de janeiro de 2025, eu já não fazia de segunda a sábado. Cardio todos os dias, de domingo a domingo. Eu comecei fazendo 50 minutos de cardio e 1 hora de musculação. Só que, como eu já venho desde 2023 fazendo musculação, eu já tinha um condicionamento físico melhor. Para quem nunca fez nada e não começou ainda, eu sugiro que você comece aos poucos, comece mais leve, para você ir se adaptando e aumentando o tempo e a quantidade de exercício. Porque também não vai adiantar você já começar, correr o risco de lesionar e ter que parar no meio do caminho. Isso não é legal. E eu também estou aqui, eu não sou profissional da saúde, nem da nutrição, nem médica, nem personal trainer. Eu estou aqui contando a minha experiência pessoal para você. E não quer dizer que se você pegar para você e aplicar, vai dar tudo certo, tá tudo ok. Mas a gente tem que fazer testes para ver se a gente consegue se adaptar à questão do exercício e à dieta. Por quê? O mais importante nesse processo, e eu ainda não cheguei aonde eu quero, ao meu objetivo, e eu tinha um objetivo que 2027 era o meu limite para chegar
em um percentual de gordura que esteja dentro do padrão, né? Que é 25% de gordura. Eu ainda estou no meu processo, eu não cheguei à minha meta. Então, é um processo que você vai mudando. Cada dia você faz 1% melhor.